Você já sentiu vontade de criar outras formas de trabalho com OP, sejam outros serviços ou até outros produtos que contenham o seu conhecimento de orientador, mas aí você ficou com medo de acabar criando algo superficial demais, viajado demais? Ou então pensando: "O que é que as pessoas vão achar de mim se eu ficar inventando moda por aí?". Olha, essa é uma dúvida muito comum, inclusive se você tem participado das iniciativas do Instituto VIAI, você tem visto esse nosso convite para que você pense em formas de traduzir o seu conhecimento sem ser necessariamente em uma fórmula de 10 a 12 sessões de atendimento. E aí eu sei que surgem algumas dúvidas do tipo: "Tá, mas como é que eu faço isso? Tá, mas como é que eu vou produzir um formato diferente e ter confiança de que ele é eficiente, de que ele é funcional, de que ele é assertivo, de que ele é respeitoso, de que ele faz sentido para as pessoas?". Olha só, para criar um formato de serviço ou produto diferente, nós temos que levar várias coisas em consideração, desde quais são as necessidades atuais da população, até qual é o formato de ajuda que as pessoas gostariam de receber, até qual é o formato de ajuda que você consegue oferecer dentro do repertório que você já tem, até como é que você quer distribuir o seu tempo entre atendimentos, entre serviços individualizados e a criação de outras formas de OP. O que eu posso te dizer desde já, e eu vou dizer isso sempre que eu tiver a oportunidade, é que foi essa busca por inovar na nossa forma de fazer que nos deu liberdade para trabalhar com orientação profissional em múltiplos sentidos e que nos permitiu alcançar e apoiar milhares de pessoas. Se nós estivéssemos ainda só oferecendo atendimentos um a um, nós teríamos ajudado algumas pessoas, não as milhares de pessoas que nós já ajudamos e que nós sabemos que nós vamos ajudar com os serviços e as criações que nós já colocamos no mundo. E foi muito legal perceber que dava para fazer isso, dava para criar infinitas novas formas de fazer OP, sem perder a seriedade dentro daquilo que a gente está criando, sem perder a profundidade dentro daquilo que a gente está criando. Só que teve uma análise específica que foi fundamental para que as nossas novas criações tivessem a mesma profundidade, a mesma seriedade de um trabalho individualizado em que a gente vai estar acompanhando ali o indivíduo na jornada que ele está percorrendo. E esse ponto fundamental foi entender o que é a essência da OP. Porque a gente sai das nossas formações de orientação profissional sabendo conduzir uma jornada de decisão com alguém, sabendo que a gente precisa trabalhar autoconhecimento, então informação de mercado, então decisão e planejamento. Só que essa forma, esse formato, é só isso, é só um formato. Tem outro elemento que eu acho que não é muito explorado nos cursos de orientação profissional, que é qual é a essência desse trabalho, qual é o cerne desse trabalho, o que é que está sendo trabalhado nesse serviço, independente do número de sessões que é feito, independente da quantidade de horas que você passa com essa pessoa. O que é que está percorrendo esse trabalho de OP e vai percorrer qualquer outro trabalho de OP? Você já parou para se perguntar o que é que faz uma orientação profissional ser uma orientação profissional? O que é que não pode faltar num processo, seja ele feito em poucas sessões, em muitas sessões, seja ele feito por chamada de vídeo, presencialmente, por conversas de WhatsApp? Hoje eu quero compartilhar com você um dos momentos que foi uma das grandes viradas de chave do Instituto VIAI. E pode parecer que uma grande virada de chave é um dia que algo estrondoso vai acontecer, mas na verdade esse foi um dia muito simples. Um dia em que fizemos uma atividade muito singela, que fez muita diferença em tudo que aconteceria dali para frente. Até 2018, nós só oferecíamos orientação profissional em formatos tradicionais, em formatos que a gente tinha aprendido na nossa trajetória, com os livros de OP, com os cursos de OP.
Mas logo começou a ficar evidente para a gente que esse formato, ele não fazia sentido para muitas pessoas. Esse formato não era desejado por muitas pessoas. Esse formato não cabia no bolso de muitas pessoas. E aí a gente começou a se perguntar, tá bom, mas eu tenho um conhecimento aqui, que tem uma essência, e eu estou embalando ele dentro de uma forma, dentro de um formato de 10 a 12 atendimentos. Mas sem me questionar se esse conteúdo, se esse coração do que eu faço, poderia estar embalado em outras formas, em outros tamanhos. Sendo que é essa essência, esse coração que transforma as pessoas. O que transforma as pessoas não é a quantidade de atendimentos, não é o tempo que eu passo com essas pessoas, é essa essência que eu transmito para outras pessoas. E se eu pegar essa essência e dominar essa essência e saber exatamente o que se passa nessa essência, quais são as pequenas camadas que formam esse coração, eu vou ser capaz de fazer uma orientação profissional criativa, que é pegar essa essência e colocá-la em tudo o que eu fizer. Mas para entender essas camadas, para dominar essas camadas e fazer o que quer que a gente quisesse com essas camadas, a gente teve que se fazer essa pergunta: o que é que faz a OP ser OP? E essa pergunta foi um grande divisor de águas por dois motivos, porque ela nos deu a missão de identificar exatamente qual era a essência do nosso trabalho. E a partir disso, essa compreensão nos trouxe liberdade para a gente poder fazer o que a gente quisesse com esse entendimento do que é a essência do nosso trabalho. E qual foi o simples exercício que nós fizemos para mudar toda a forma como nós atuávamos na OP? Nós usamos post-its. Nós pegamos um dia para debater sobre o nosso trabalho, para pensar sobre o nosso trabalho. Nós reunimos a equipe do Instituto VI, nós pegamos vários post-its, distribuímos sobre uma mesa e a gente foi brincar com esses post-its, brincar de escrever palavras. A gente buscou escrever ali nos post-its assuntos que faziam parte de todos os nossos atendimentos, ou questões que a gente fazia questão de ensinar para todos os nossos clientes, ou perguntas que apareciam com frequência no processo. Tudo que se repetia, tudo que recebia um feedback dos nossos clientes do tipo, nossa, isso foi muito transformador para a minha jornada, isso foi essencial para a minha decisão, isso fez muita diferença na perspectiva que eu tenho sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre o mercado. Tudo que tinha repetição e a ênfase nessa transformação entrava nos nossos post-its. E nós distribuímos isso sobre uma mesa e ficamos olhando para esses post-its. A gente ficou se fazendo questões do tipo, como esses assuntos se relacionam? Será que uma coisa que eu escrevi em um post-it é a mesma coisa que eu escrevi em outro e, na verdade, eu posso consolidar essa temática? Será que esse post-it, ele traz um tema que precisa vir antes de todos os outros, porque senão ele não vai fazer sentido em mais nenhum outro momento da jornada? Então, nós fomos criando uma estrutura de identificar temas fundamentais e uma estrutura de identificar uma sequência de construção desses temas para que eles fizessem sentido, para que eles fossem compreendidos por qualquer pessoa que entrasse em contato com eles. Agora que eu te contei esse exercício, eu sei que você está pensando justamente isso. É um exercício simples. Ele não é capaz de causar toda uma transformação dessas. Ele não é capaz de me trazer esse insight sobre qual é o coração do que eu faço. E aí eu preciso te dizer que enquanto você não fizer esse exercício, você não vai acreditar no que eu estou te dizendo. Você não vai acreditar no poder de transformação, de compreensão sobre o que é que você faz. E eu sei disso porque nós temos muitos orientadores na comunidade Orienta que vieram de diferentes formações de orientação profissional. Alguns já estudam orientação profissional há anos, alguns fizeram um curso há algumas décadas e agora estão buscando se atualizar. Alguns já trabalham oferecendo atendimentos de OP. E muitos desses orientadores nos dizem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: o que eu faço
ou o que eu sei de orientação profissional transforma a vida das pessoas. Só que eu não sei dizer por que é que transforma. Eu sei que dá certo, eu continuo fazendo, eu replico essa fórmula, mas eu não sei contar em detalhes, justificar cientificamente por que é que trabalhar assim com alguém oferece tantas condições para que essa pessoa se conheça, entenda o que se passa no mundo do trabalho, tome uma decisão, consiga dar os próximos passos. E não é curioso isso? Muitos orientadores estão fazendo um trabalho, mas não sabem explicar o que é que se passa naquele trabalho. É porque falta essa compreensão de qual é o coração, quais são as camadas desse coração, o que é que formula a essência da transformação que a orientação profissional causa. Inclusive, esse é o tipo de cenário que faz com que muitos orientadores nos digam: eu sinto que eu não tenho um método. Eu até sei como é que eu conduzo um cliente para que ele tome uma decisão, mas eu fico com a sensação de que eu não compreendo bem o meu método. Eu não sei se eu tenho um método. Eu não sei qual abordagem, qual tipo de teoria sustenta a minha prática. E eu preciso te dizer que na hora que você souber explicar exatamente o que é que não pode faltar no seu trabalho, o que é que não falta na ajuda que você oferece às pessoas, você vai perceber que, na verdade, você tem um método sim, e você vai ganhar propriedade para explicar esse método, e depois para brincar com ele em outros formatos, para transformar ele em outros serviços, em outros produtos, em outras formas de ajudar, com aquilo que é essencial nessa ajuda. Nós só conseguimos criar dezenas de novas formas de fazer orientação profissional aqui no Instituto VI quando essa essência do nosso trabalho ficou clara para nós. Porque aí nós entendemos o que era inegociável na nossa atuação. E nós percebemos também o que era negociável na nossa atuação. E aí o que passou a acontecer? Tudo aquilo que é inegociável na nossa atuação vai aparecer em todos os nossos novos serviços, em todos os nossos novos produtos. Mas existem vários elementos que fazem parte ali de um processo de acompanhamento, em que você está no 1 a 1 com uma pessoa, fazendo toda a jornada das 3 etapas. Existem vários elementos ali que, na verdade, eles são dispensáveis, eles são acessórios, eles compõem aquela forma de ajuda, mas eles não fazem realmente falta se não estiverem ali. E aí, com esses vários elementos acessórios, nós podemos ir criando novos formatos, seja incluindo esses elementos acessórios, seja tirando esses elementos acessórios, seja colocando outros acessórios que não faziam parte de um atendimento tradicional de orientação profissional, que na verdade vinham de outro recurso, de outra experiência, de outro tipo de repertório que a gente tem, mas que se encaixado aqui, formaria um novo serviço muito interessante, um novo serviço muito apropriado para uma grande camada de pessoas que fica de fora dos atendimentos tradicionais. E com essas múltiplas adições ou retiradas de elementos acessórios na ajuda, nós vamos criando novas formas de apoiar as pessoas. Então, agora, eu diria que você tem um desafio, que é analisar a sua forma de trabalho, a forma como você vem atuando nos últimos anos, ou a forma como você aprendeu a lidar com orientação profissional, a oferecer orientação profissional, e com base nessa análise identificar o que é realmente a essência do seu trabalho e o que está ali somente como um acessório. E eu queria dizer que você também pode fazer esse exercício. Talvez você leve mais de um dia para isso, mas eu acho importante reservar esse tipo de tempo na agenda. Um tempo para avaliar se você já trabalha como orientador, o que é que tem se repetido na sua jornada até aqui? O que é que se repete nos seus trabalhos? O que é que tem esse potencial transformador na vida das pessoas? O que é que elas comunicam que foi transformador para elas? E se você ainda não trabalha, esse é o momento de avaliar, dentre o que você aprende sobre orientação profissional,
o que é que se repete, o que é que parece ter um potencial transformador na vida das pessoas. Além disso, você pode começar os seus testes de validação, atendendo os seus primeiros clientes, conversando com pessoas que, na verdade, não estão ali como clientes, mas fazem parte da sua vida. O que é que se repete nas conversas que você tem sobre decisões de carreira, sobre construção de caminho profissional? E aí você vai escrever temas, palavras, elementos, fenômenos, insights, falas, explicações que têm esse peso, essa importância quando a gente olha para a orientação profissional, para ajudas de escolha profissional. E num primeiro momento você pode fazer isso de forma pouco criteriosa. Escreva as palavras, escreva os temas, escreva as explicações, escreva sem filtro. Depois disso, olhe para esses elementos que estão distribuídos à sua volta e se pergunte: isso realmente precisa estar aqui? Isso é uma camada do coração da orientação profissional? Isso aqui realmente tem esse nível de importância como algo essencial da OP? Ou, na verdade, se trata só de um acessório? Depois disso, você pode fazer o exercício de consolidar temas e elementos que, na verdade, tratam da mesma coisa. E aí você chega na parte de analisar se esses elementos precisam acontecer em uma sequência específica ou se eles podem vir em qualquer organização que você proponha. Eu tenho certeza que na hora que você olhar para isso, você vai se dar conta de que, na verdade, você tem um método, você tem elementos que sustentam o que você faz. E aqui eu já vou puxar um detalhe bem importante para essa conversa. Não necessariamente todos os orientadores vão ter exatamente os mesmos temas essenciais no seu trabalho. Não necessariamente todos os orientadores, quando fizerem esse exercício, vão chegar às mesmas conclusões, aos mesmos conteúdos, às mesmas explicações, porque isso depende da sua bagagem anterior, isso depende das suas formações, dos seus estudos, do seu repertório, da sua experiência sobre o que funcionou e o que não funcionou. Um orientador que tem formação em administração tem certos conhecimentos que podem fazer parte ali daquele núcleo, daquela essência daquele trabalho. Enquanto que um orientador profissional que tem formação em serviço social pode ter uma outra bagagem que traga outros elementos para fazer parte desse coração. É exatamente por isso que eu não consigo te entregar esse material pronto. Eu não consigo te entregar por escrito, em uma lista, em um checklist, quais são os elementos que fazem parte da essência da OP para você. Porque a essência da OP no seu trabalho é único. Ela não vai se repetir exatamente da mesma forma, com as mesmas palavras, com a mesma sequência para todos os orientadores. E isso, inclusive, é ótimo. Isso não significa que a gente está fazendo coisas erradas no nosso trabalho. Isso significa que a gente está identificando os pontos de diferenciação do nosso trabalho, que pensando em uma abordagem de divulgação, de vendas, é excelente, é uma vantagem. Você poder dizer para a população, você poder dizer para pessoas: olha, o meu trabalho tem uma essência única e só eu posso te ajudar com isso, é muito vantajosa para você atrair pessoas interessadas em ser ajudadas nesses aspectos por você. Agora, imagina se você dissesse: olha, o que eu te ofereço, a transformação que eu te entrego, é exatamente a transformação que qualquer orientador profissional te entregaria. Você percebe que isso causa um grande desinteresse no que é que você faz? Por que é que a pessoa vai te escolher como orientador profissional se ela poderia escolher qualquer outro no mundo que vai proporcionar exatamente a mesma experiência e transformação para ela? Isso quer dizer que você entender qual é a essência do seu trabalho é um grande ganho para a sua autoconfiança, para a sua segurança, para a sua compreensão sobre você mesmo e sobre o que você faz. Mas, além disso, é um exercício para te fazer chegar em quais são os seus diferenciais competitivos. Então, eu vou te trazer algumas perguntas que podem te ajudar nesse exercício de escrita nos seus post-its. Baseada na sua vivência pessoal e profissional, pense o seguinte: quais temas são sempre centrais nos trabalhos de OP que você conhece ou que você conduz?
Quais transformações você considera indispensáveis para que uma pessoa diga: esse apoio valeu a pena? Quais saberes ou conhecimentos a população, o público que te interessa, ainda não tem, mas você sabia que faria uma grande diferença na vida profissional dessas pessoas? Quando você responde isso com honestidade, com reflexão, com análise, com estratégia, você começa a perceber que, na verdade, você tem muito mais liberdade do que você imaginava. Porque com esses tópicos, você pode criar novas embalagens. A essência do seu trabalho vai passar a ser a bússola do seu trabalho e não a prisão do seu trabalho. Foi assim que nós começamos a formular o que a gente hoje chama de orientação profissional criativa. Foi assim que nós começamos a criar novos recursos de apoio para a população. Foi assim que nós ganhamos a capacidade de apoiar milhares de pessoas. Porque a partir daquele momento a gente sabia exatamente o que não podia faltar. A gente sabia o que era negociável, o que era inegociável, o que era fixo e o que era flexível. E foi exatamente isso que mudou tudo dali para frente. Dentro da comunidade Orienta, nós temos centenas de recursos para apoiar orientadores profissionais. Desde as ferramentas criativas que nós já desenvolvemos para que eles possam simplesmente usar essas ferramentas com seus clientes sem ter que criar essas ferramentas de novo, então ganhando tempo na jornada, até os treinamentos que ajudam os orientadores a mudarem esse tipo de perspectiva que eles têm sobre seus trabalhos, inclusive contribuindo com conteúdos que vão para além da orientação profissional, que são tão importantes para que orientadores aprendam a gerir o seu negócio de OP e finalmente poder viver desse serviço. Nós temos ainda os nossos encontros de discussão, de networking, de aprendizado compartilhado, em que a gente assiste a experiência de outro orientador criativo e percebemos como, na verdade, é muito mais simples fazer transformações inteligentes no nosso trabalho. Às vezes, a gente só não conhecia ainda a estratégia para fazer essas transformações. E várias dessas experiências vão criando essa coletânea de insights de, nossa, eu poderia fazer isso, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Nossa, se eu combinar a experiência do fulano com a experiência do ciclano, eu consigo criar a minha própria experiência, com elementos que são realmente interessantes para mim. Mas tem um treinamento específico dentro da comunidade Orienta que eu adoro, que eu acho divertidíssimo e que tem muito a ver com isso que a gente está conversando aqui, que é um workshop de criatividade. Nesse treinamento, nós usamos várias estratégias de criatividade para ajudar orientadores a sentar e fazer exatamente isso que eu estou te ensinando, mas com estratégias diversas, que podem usar post-it ou não, ou seja, isso que eu estava dizendo sobre a nossa experiência de ter usado os post-its pode ser feito exatamente da mesma forma, com post-its, mas pode ser feito de outros jeitos, com outras estratégias criativas. E nesse workshop de criatividade, que se chama OP para além de atendimentos, nós passamos ali algumas horas com orientadores praticando essas atividades. Então é um workshop para você assistir e você ir fazendo essas técnicas, e você ir construindo as suas novas criações em orientação profissional. Então, algumas dessas estratégias ajudam exatamente nesse movimento de tirar e pôr coisas no seu trabalho tradicional para verificar que tipo de resultado isso cria e se esse resultado é interessante para você e para a população. Tem ainda uns outros exercícios para você pegar diferentes experiências da sua vida até aqui e com isso formular um outro formato que você possa entregar para os clientes, que vai representar exatamente a sua identidade enquanto pessoa e enquanto profissional e também ser interessante para aqueles clientes específicos. E aí agora a gente vai conseguindo chegar nessa conclusão de que muitas vezes orientadores se mantêm fazendo o mesmo, que às vezes é um mesmo que não funciona tão bem, um mesmo que não permite liberdade nessa carreira, um mesmo que não permite crescimento nessa carreira, simplesmente porque faltam referências. Do tipo assim, um dia você aprendeu orientação profissional, aquele virou o seu modelo e você só tem aquele modelo para assistir. As coisas mudam muito quando a gente amplia o nosso arsenal de ferramentas.
Quando você começa a perceber que, na verdade, existem outras referências, existem outras pessoas, histórias, formas de fazer, estratégias que talvez não faziam parte do seu mundo conhecido, mas que, se passarem a incluir esse seu universo de conhecimento, vão te abrir muitas portas que antes você nem imaginava que existiam, que você nem imaginava que você poderia abrir. Isso vai te fazer criar as suas próprias portas, para que você possa passar para ambientes que realmente são mais interessantes para você, para ambientes que te motivem, que te inspirem, que te deixem animado para trabalhar. Então, quem sabe você pode dar um próximo passo nessa semana, fazendo esse exercício de post-its, mas depois aprendendo outras estratégias, incluindo outras referências no seu campo de visão, para você entender como é que se faz um trabalho interessante, como é que se faz para viver de OP pelas próximas décadas, se divertindo muito na jornada e fazendo transformação real na vida das pessoas.